Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Bom poder estar mais uma vez nessa manhã para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos estudando acerca de um assunto muito importante que é andar nos passos de Jesus. Como igreja, nós precisamos não somente ouvir e obedecer aquilo que o nosso mestre nos deixou, nós precisamos também seguir o seu exemplo, seguir os seus passos. De acordo com o que a palavra de Deus nos diz, nós devemos ir a cada dia nos aprofundando naquilo que o Senhor deixou para nós. Nós que somos a sua igreja, nós que temos sido edificados pela palavra do Senhor. Eu quero te convidar, então, na manhã de hoje, a vir junto comigo, para que possamos aprender um pouquinho mais. A cada domingo nós temos aprendido mais e mais acerca daquilo que o Senhor tem para nós, esse novo tempo como igreja. Quero te convidar, então, a separar esse tempo. Reúna a sua família, pegue sua Bíblia, um caderninho, uma caneta, quem sabe para você fazer algumas anotações. Esse vídeo vai ficar gravado, mas você pode, no momento em que formos conversando, falando acerca do que a palavra de Deus diz, você pode ter alguns insights e aí anotando aquilo que o Senhor venha falar ao seu coração. Quero então começar no dia de hoje orando junto com você. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te exaltamos, te bendizemos, porque Tu és Senhor, Deus da nossa vida. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Oportunidade única de aprendermos da Tua palavra. Deus, nós queremos declarar nessa manhã o quanto nós somos dependentes do Senhor. Pedir a Deus que o Teu Espírito fale conosco, ministre aos nossos corações. Fale profundamente, ó Deus, em cada um de nós, para que possamos, ó Deus, aprender daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Fala conosco, fala com a Tua igreja, ministra sobre nós, renova as nossas forças, traz alegria, Pai, aos corações, ó Deus, e possamos nessa manhã nos alimentar da Tua palavra e que ela possa nos dar força, ânimo para continuarmos firmes, perseverantes na fé. Senhor Deus, nós oramos pelo início desse tempo, já agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, na série de estudos que fala sobre andando nos passos de Jesus. No dia de hoje, eu quero ver com vocês andando nos passos de Jesus, vivendo as fragilidades da vida como Jesus. A nossa vida ela é, de fato, muito frágil. E nós precisamos viver e encarar a vida como Jesus encarou. Nós precisamos viver a vida seguindo o padrão que Jesus nos deixou. Antes de iniciarmos aquilo que temos para falar no dia de hoje, eu quero recapitular o que nós vimos na última aula. Nós vimos que é necessário viver como uma missão, assim como Jesus viveu. Nós vimos a intenção missionária de Jesus. Nós vimos também que essa intenção foi repetida pelos apóstolos e que essa intenção também é confiada a cada um de nós, a Igreja do Senhor. No plano de aula de hoje, naquilo que veremos hoje, nós vamos ver vivendo as fragilidades da vida como Jesus. O que Jesus sempre foi,
o que o Eterno fez e o que a encarnação de Jesus significa para nós. Há uma pergunta, então, feita para cada um de nós. Vamos lá? Espero que você esteja ansioso. Meu coração está muito ansioso com tudo aquilo que o Senhor tem falado. E ansiedade não no sentido de estar preocupado, não, mas de a cada dia aprender um pouco mais, a cada dia poder me deleitar naquilo que o Senhor tem falado conosco. Podemos assim aprender a cada dia mais o que Ele tem para nós, como sua igreja. Quero então começar narrando uma história. Ele estava muito cansado. Teve um dia cansativo, ou seja, tinha sido um dia muito exaustivo. Havia pregado muitas vezes durante aquele dia e tinha lidado com a pressão da multidão. Subiu para a popa de um barco, improvisou uma almofada e logo caiu no profundo sono. Você consegue lembrar que narrativa bíblica é essa? Eu gosto muito de citar essa narrativa. Vira e mexe, quando tenho oportunidade, eu sempre cito esse acontecimento. Jesus dormiu tão profundo que ele não despertou mesmo quando o barco começou a agitar-se e a bater-se contra as ondas. A água estava caindo torrencialmente do céu e jorrava pelas amuradas do barco, e ele continuava a dormir. Algo que vem à minha mente é como ele poderia dormir de forma tão profunda. Como ele poderia descansar nesse momento tão difícil. Tempestade, vento soprando, ondas batendo, água entrando pelo barco e Jesus dormindo. A situação ela se torna desesperadora. Logo, os discípulos tensos, de olhos arregalados, estavam sacudindo Jesus de seu tão necessário sono. Vejo tirando os cabelos encaracolados e encharcados de seus olhos, enquanto se vira em direção às vozes de pânico que gritavam na tempestade. Senhor, salva-nos! Vamos submergir! Senhor, salva-nos! Nós vamos nos afogar! Senhor, salva-nos! Nós vamos afundar! Imagine aqueles homens que estavam acostumados com o mar, desesperados. Isso mostra o quanto nós somos frágeis, quanto você e eu, quanto nós, como igreja do Senhor, como homens que somos frágeis, somos limitados. Aqueles homens logo clamaram, pediram ali socorro do Senhor. E o que Jesus faz? Jesus desperta daquele sono profundo, lança de lado aquele apoio que estava reclinando a sua cabeça, levanta-se daquele barco agitado e Jesus dá uma ordem. Sem dúvida, a ordem de Jesus ao vento e às ondas soou como a de um dono ao seu cão, à porta de casa no meio da noite. Jesus levanta e dá uma ordem.
Você lembra qual a ordem foi? O exemplo que estamos dando, um dono dá uma ordem ao seu cão quando ele começa a latir. E a ordem é: calai-vos, aquietai-vos. Jesus levanta e dá uma ordem. E como um cão mal comportado, o vento e as ondas conheciam a voz do seu mestre e imediatamente acalmaram-se, tornando-se completamente quietos diante da sua ordem. A garganta hoje está um pouco seca. Imagine só, nós, quem não teve um cãozinho dentro de casa, quem não foi uma criança que não teve um cão, você quando chama, ele te ouve. Ele conhece a voz do seu dono. Assim também, o vento, o mar, naquela situação, sabia muito bem qual era a voz do seu mestre. E quando Jesus dá a ordem, a criação, a natureza, por conhecer a voz do Criador, ela se acalma. Os escritores dos evangelhos não nos dizem se Jesus voltou a dormir. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse feito isso. Porém, o que os escritores nos dizem é o que aconteceu com os seus companheiros naquela noite inesquecível. Olha o que Mateus nos diz. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? De fato, que homem é este? Em que categoria alguém como Jesus se encaixa? Ou em que categoria alguém como Jesus se encaixaria? Que homem pode, no momento, cair em profundo sono e, no próximo instante, ordenar ao vento e às ondas que se calem? Que homem é este? Já parou para pensar? Para encontrar a resposta, precisamos então voltar ao começo. Voltar não apenas ao começo do ministério de Jesus, não somente ao começo de sua vida aqui na terra, não apenas no início dos tempos. Temos de voltar até mesmo antes disso. Temos então que descortinar o tempo e prescrutar a eternidade passada. A passagem de João, capítulo 1, versos 1 a 3, nos permite olhar para trás, antes do dia em que Deus criou o universo. Olha o que João nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João começa o seu evangelho narrando quem era Jesus, o Deus encarnado. João começa o seu evangelho apresentando a divindade de Jesus. Então, o escritor do evangelho vai nos surpreender com um outro texto, capítulo 1, verso 14, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como
do unigênito do Pai. João não diz apenas, e aí eu gostaria de voltar, João não diz apenas sobre o princípio. João diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus. João não diz apenas isso. João vai além ao dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E não habitou entre nós de qualquer maneira, mas João, ele, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João vai dizer, olha, eu vi a sua glória, vi a glória como do unigênito do Pai. Unigênito. Você consegue captar esse fascinante título que João dá a Jesus? A palavra que descreve unigênito no grego significa único. Jesus é único em natureza e em sua categoria. É por isso que aqueles discípulos, encharcados pela tempestade, estavam perplexos. Jesus desafiou a categoria. Confusos, eles perguntaram: quem é este homem? Eles não foram capazes de encaixar Jesus em nenhuma categoria, porque Jesus era único em sua natureza. Somente Jesus é Deus homem, é Deus e homem. Jesus é Deus em carne, Jesus é Deus encarnado. Queria ver com vocês agora o que Jesus sempre foi. A Bíblia nos ensina que Jesus sempre existiu na eternidade passada. No princípio era o Verbo, como diz João. Você já se perguntou como era a vida de Jesus antes dele vir à Terra? Você já parou por um momento para imaginar, pensar, refletir como era a vida de Jesus antes dele se encarnar e nascer numa família humilde, de crescer como uma criança normal, de aprender um ofício, ser um homem acostumado com o trabalho? Você já parou para pensar como era a vida de Jesus antes disso? Jesus deixou que seus discípulos o espiassem, enquanto ele conversa com seu Pai Celestial na noite anterior à cruz. Olha o que João nos diz no capítulo 17, verso 6. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus desfrutava da presença e na presença gloriosa, com glória diante do Pai. Jesus sempre existiu na eternidade passada com Deus. Podemos apenas tentar imaginar o eterno e perfeito relacionamento de amor entre Deus o Pai e Deus o Filho. A relação de amor que eles tinham, que eles têm, a relação de afeto, a relação de cumplicidade, a relação de concordância, a relação de propósito. Diante disso, então, Jesus ora. Em João capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes
da fundação do mundo. Olha que oração! Jesus ora declarando para o Pai qual é a sua vontade, qual era o desejo que estava no seu coração. O desejo de Jesus é aonde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Olha que privilégio! Que privilégio Jesus estende a nós como seus discípulos. Essa presença é uma presença que está nos esperando, é uma presença sem medo, sem pecado, sem inimizade, sem rejeição, apenas perfeito e eterno amor. É isso que nos espera naquele grande dia, quando nós desfrutaremos da presença dele. Jesus sempre existiu na eternidade passada como Deus, e o Verbo era Deus. Como Deus eterno, Jesus era o dono do universo. Você já pensou que Jesus, antes de nascer em Belém, era o dono do universo? Já pensou nisso? Olha o que o Salmo 50 nos diz. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois é o mundo, pois é meu o mundo e toda a sua plenitude. Salmo 50, versos 10 a 12. João, então, nos abre os olhos para uma surpreendente verdade sobre Jesus. Essa verdade é antes dele nascer em Belém. Ele escreve que o profeta do Antigo Testamento, Isaías, viu a glória dele e falou a seu respeito. O que realmente Isaías viu? De que falou a respeito de Jesus? Vejamos então o que o profeta testemunhou a respeito do que viu, ou seja, de como era Jesus antes de nascer em Belém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Impressionante encontro Isaías teve com Jesus antes dele nascer em Belém. Jesus também foi o Criador do universo. Como a segunda pessoa da Trindade, ele chamou à existência todo este universo por meio de suas poderosas palavras. Paulo vai declarar isso em Colossenses capítulo 1, verso 16, quando diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. É uma incrível realização, não é? Jesus sempre existiu na eternidade passada como o eterno. Jesus é eterno. Ele esteve sempre com Deus.
Ele sempre foi Deus. Foi o Criador do universo. Quer então uma experiência dissonante? Leia a descrição de Jesus como Deus que se encontra em João, capítulo 1, versos 1 a 3. Então, imediatamente vá ao verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Que verdades maravilhosas que nós precisamos a cada dia lembrar, nós precisamos a cada dia nos debruçar, a cada dia precisamos ler e entender a palavra e guardar esta palavra no coração. Eu quero ver agora com vocês o que o Eterno se fez. Perceba então os contrastes excepcionais que existem na passagem. O primeiro contraste é que o eterno Deus se fez carne. O eterno Deus se fez carne. O Espírito Santo poderia ter levado João a usar uma palavra menos evidente. Ele poderia ter dito: o Verbo se tornou ser humano, mas ele não o fez. O Espírito Santo escolhe uma palavra bruta para deixar bem claro o seu ponto. O Verbo se fez carne. Às vezes, se tentamos ser enfáticos, poderíamos dizer carne e sangue verdadeiros. Esta é a fala enfática e brusca que João está usando. O que João está querendo nos dizer é que Jesus Cristo foi Deus em forma de carne. O eterno Deus assumiu um corpo humano restrito ao tempo e ao espaço. O ancião de dias agora tinha um corpo que se cansava, sentia fome e sentia sede. De fato, ele se encarnou, tomou forma humana. O Deus encarnado sentiu dor e a tentação. Ele derramou sangue verdadeiro e morreu uma morte verdadeira na cruz. Esse, então, é o primeiro contraste. O segundo contraste é aquele que vivia em toda a eternidade passada com Deus, veio e habitou entre nós. Aquele que vivia a eternidade passada com Deus, veio e habitou entre nós. Não é assustador perceber que o eterno Deus fez sua entrada neste mundo por um estábulo mal cheiroso? Isso é assustador. Em seu livro Conhecendo Deus, J.I. Packer vai dizer o seguinte: a história é sempre embelezada quando a contamos de Natal a Natal, mas ela é realmente ao contrário, é cruel e detestável. O que havia gozado o perfeito amor do Pai veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Algo que não dá para se entender. Humanamente falando, não se entende. Por que Jesus nasceu no estábulo? Por que ninguém cedeu uma cama à jovem mulher em trabalho de parto para nascer o Filho do Homem? Por que ninguém fez isso? O nascimento de Jesus foi o prenúncio da vida que ele viveria neste mundo.
Ele experimentaria uma vida de rejeição por parte das próprias pessoas às quais ele deu vida. Jesus experimentou uma vida de rejeição. Jesus vivenciou as fragilidades da vida. O terceiro contraste é que Jesus, que viveu por toda a eternidade passada como Deus, agora vivia a vida comum de um carpinteiro judeu, alguém comum. Tanto que os escribas e fariseus vão questioná-lo quando ele diz que é o eu sou, e de fato o era. Eles vão dizer, olha, mas ele não é o filho do José e da Maria? Aqueles homens conheciam seus pais. Jesus tinha uma vida comum. Aquele que vestiu as vestes reais do céu, despiu-se delas e foi envolvido em roupinhas de bebê. Aquele que havia sentado no trono do universo estava agora deitado num coxo que servia para alimentar animais. Aquele que conhecia o incenso do céu agora sentia os odores de urina e de estrume de animais ardendo em suas narinas de bebê. Ele que conhecia o louvor de seres angélicos, seres angelicais, chamando Santo, 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 agora ouvia os sons de ovelhas, burros e camelos. Esse é o terceiro contraste. O quarto contraste, então, é chocante. Aquele que havia sido criador do universo era agora um bebezinho dependente. Aquele que chamou o universo à existência agora emitia os suaves sons de um bebê recém-nascido, chorando, necessitando de cuidado, de proteção, de alimento. Aquele que havia sustentado o universo pelo seu divino poder, como eu disse, agora era dependente de uma jovem judia para alimentá-lo e trocar as suas fraldas. Henri Garepay diz o seguinte, comenta em seu livro 100 Retratos de Cristo. Olha o que ele diz. O Cristo que caminhou pelas ruas poeirentas da Galiléia era o Deus que havia passado pelas trilhas das galáxias. Cristo que acendeu o fogo à beira do lago para preparar o café da manhã para seus discípulos cansados e famintos, havia acendido bilhares de estrelas, pendurando-as pelo céu da meia-noite. Ele que pediu de beber ao excluído, havia enchido de água cada rio, lago e oceano. Cristo se fez a própria revelação de Deus. Em Jesus, Deus adentrou a humanidade. A eternidade, então, invadiu o tempo. Quem é esse homem? Este homem, Jesus de Nazaré, é o Deus em carne. Deus veio e viveu em nosso mundo como um ser humano verdadeiro. Jesus é Deus encarnado. Ao vermos, ouvirmos, lermos, aprendermos sobre isso, uma pergunta vem a nós. O que a encarnação de Jesus significa para nós? O que a encarnação de Jesus significa para você? O impacto final da encarnação de Jesus Cristo é que nós podemos ter salvação eterna. Olha o que o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, quando diz:
Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta palavra é digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Rafael, sou o principal. Você é capaz de ler esse versículo, incluir o seu nome nele, podendo experimentar nele a graça abundante do Senhor que veio ao seu encontro e te salvou? Se Jesus não tivesse vindo ao nosso mundo, não haveria salvação. Por isso que ele veio salvar o perdido, aquele que estava separado de Deus. Jesus veio aproximá-lo, trazê-lo à presença de Deus. Porém, há uma outra maneira pela qual a encarnação de Jesus vem impactar nossas vidas como seus seguidores. Na noite antes de Jesus ir à cruz para completar a salvação do seu povo, ele ora. Você consegue imaginar? Lembrar qual foi a oração de Jesus? Olha o que ele diz em João, capítulo 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E depois, Jesus morrer na cruz e ressuscitar, você consegue lembrar, trazer à memória o que ele anuncia a seus discípulos? João, no capítulo 20, verso 21, nos diz: E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como seguidores do Salvador, que veio em carne, nós também precisamos viver uma vida de fragilidades. Nós não podemos nos esconder em comunidades cristãs, a igreja, tendo contato mínimo com este mundo. Desde o começo, Jesus ensina aos seus discípulos aquilo que eles deveriam fazer. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Jesus diz: olha, vocês são a luz do mundo. O apóstolo Pedro estava na encosta da Galileia naquele dia, ouvindo o Salvador explicar o tipo de ministério que seus seguidores teriam. Ele escreveu mais tarde: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro diz que nós temos que ter uma conduta exemplar no meio dos gentios, no meio daqueles que não conhecem a Cristo, para que quando eles venham nos acusar, quando eles vierem levantar falso testemunho de nós, as nossas boas obras, aquelas que praticamos, possam dar testemunho e glorificar ao nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus, que veem em carne, devem
permear o nosso mundo a fim de chamar a atenção das pessoas para Deus. Eu e você, nós, a Igreja de Jesus, a Igreja de Jacuí, a Igreja de Jesus em Vila Jacuí, precisa permear, semear, transparecer a cada dia tudo aquilo que Jesus está fazendo em nós. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo e chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor. Devemos refletir o caráter de Cristo em nossas escolas, locais de trabalho, bairros e em nossa casa. Alguns dos nossos ministérios pessoais podem incluir atos de misericórdia ao adentrarmos o mundo das pessoas necessitadas. Quantas pessoas estão necessitadas ao nosso redor, necessitadas de atenção, de ouvir uma palavra, não qualquer palavra, mas uma palavra que seja capaz de inundar os seus corações. Uma palavra que seja capaz de fortalecer a sua vida, de trazer rumo àqueles que estão, às vezes, sem rumo. Podemos refletir nosso Salvador enquanto auxiliamos aqueles que estão lutando com a doença ou as enfermidades da velhice, fazendo o que pudermos para ajudá-los em seu tempo de necessidade. Podemos também acompanhar aqueles que lutam com vícios, buscando com firmeza, mas em amor, ajudá-los a encontrar sua esperança em Cristo. Podemos adentrar o mundo daqueles que são socialmente banidos na escola ou no trabalho, sentando com eles no refeitório ou no pátio, mostrando a eles o amor de nosso Salvador. É verdade que talvez Deus chame alguns de nós para sairmos da nossa zona de conforto e a dispor nosso tempo e energias a servir uma refeição em um bazar, em um asilo ou em uma clínica de recuperação de doentes. Outros ministérios pessoais ou ministérios que pessoas estão envolvidas serão diretamente focados no Evangelho. À medida que nós, como cristãos, refletimos a disposição de nosso Senhor em deixar o conforto do céu e adentrar o mundo caído, que possamos sair de nossa zona de conforto e falar de Jesus aos outros. Talvez o Senhor nos chame a auxiliar um imigrante que precise ouvir o plano da salvação. Quem sabe? O Senhor pode nos levar a ministrar numa cadeia ou num presídio. Podemos ser direcionados a ajudar com estudos bíblicos em uma missão evangelística. Diante de tudo aquilo que vimos e ouvimos hoje, nós devemos nos curvar. Curvemo-nos e oremos para que o nosso Senhor Jesus nos dê olhos para enxergarmos as oportunidades que Ele tem providencialmente colocado ao nosso redor, para que imitemos sua disposição em deixar seu mundo para viver o nosso. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versos 15 a 16. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Há um desafio enorme para nós, como Igreja de Jesus. Há um desafio para nós, um desafio enorme em ouvirmos a voz de Jesus
e obedecermos aquilo que Ele nos tem chamado para viver. Uma tarefa que, de fato, não é fácil. É preciso, então, abrir mão da nossa própria vontade, para que a vontade do Pai se cumpra em nós, assim como Jesus o fez. Sendo Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, se esvazia e vem viver uma vida frágil, mas que na fragilidade que a carne nos proporciona, ou que proporcionou ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, que nós possamos experimentar aquilo que Ele experimentou, de vivermos a vontade de Deus em plenitude na nossa vida, ouvindo e obedecendo, vivendo para que a glória do Pai seja refletida em todo o tempo na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa pensar nisso, pensar em tudo que vimos e falamos nessa manhã, que você possa tomar posse dessa palavra, guardar no seu coração e se dispor a Jesus e entregar a sua vida cada dia nas mãos de Jesus, para que Jesus possa fazer na sua vida não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer para a glória do nome dEle. Diante disso, eu quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva, real, verdadeira, poderosa. Deus, fala aos nossos corações, ministra sobre nós e nos ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, a andar nos passos de Jesus, nas fragilidades da vida, nas fragilidades que essa carne nos proporciona, mas que possamos em tudo, assim como Jesus o fez, nós possamos nos esvaziar para que a vontade de Deus se cumpra em nós, para que possamos ser um povo obediente, um povo fiel, um povo zeloso de boas obras, um povo que ouve a voz do bom pastor e o segue, um povo que ouve a voz do bom pastor e obedece. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso com a tua igreja. Deus abençoe o teu povo nessa manhã, nesse dia. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito continue a derramar em nós aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que nós possamos ser servos obedientes e fiéis para a glória do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Que você tenha um domingo cheio da presença de Jesus. Que a sua vida seja repleta da graça de Deus e que você viva grandes coisas na presença do Senhor. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença de Jesus.